Olá, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre remuneração e salário, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que entender é que remuneração e salário não se confundem, tá? Em alguns casos práticos, a remuneração pode ser igual monetariamente, ou seja, o valor da remuneração pode ser igual ao salário, mas os conceitos não se confundem. Por quê? Remuneração é formado por salário mais gorjeta. Então, no caso de um garçom que recebe um salário, mas também recebe gorjeta, aí a remuneração vai ser diferente do salário também monetariamente, tá bom? Então, remuneração é igual salário mais gorjeta. Consequentemente, a remuneração é um gênero que abarca salário e gorjeta. Então, salário é uma espécie de remuneração, ok? Outra questão interessante é que o salário vai ser formado por outros elementos, dentre os quais as gratificações legais, as comissões e também o valor fixo pago por aquele empregador. Consequentemente, sendo esse salário diferente de gorjeta, a gente não pode ter um trabalhador que recebe só gorjeta. Só que o salário ele é formado tanto por um fixo, quanto por uma comissão, quanto por gratificações. Então, existem sim trabalhadores que podem receber só esse valor flexível, que é a comissão no salário, tá? Só que a gente tem uma ressalva nesses casos de trabalhadores que não têm um fixo. Se em algum mês esse trabalhador possuir uma remuneração que se relaciona com a comissão, porque ele vendeu pouco naquele mês, por exemplo, que não atinge um salário mínimo, aí o empregador vai ter que complementar, porque o salário não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Isso é uma previsão constitucional. Então, há a possibilidade de haver um salário flexível, mas esse salário flexível nunca vai poder ser inferior ao salário mínimo. Veja bem, importantíssimo vocês terem em mente que o salário é formado por fixo, ou seja, o valor que é pago por esse empregador fixo mensal, as comissões e as gratificações legais. Porque entendendo o que faz parte do salário, você acaba excluindo e já sabe o que não faz parte. Como, por exemplo, o vale alimentação, ele faz parte do salário? Não faz. A ajuda de custo faz parte do salário? Não faz também, tá? O auxílio viagem, né? Aquela indenização paga porque o trabalhador gastou com viagens, com diárias de viagem, também não faz parte do salário, tá? Então, sabendo o que faz parte do salário, por exclusão, a gente já sabe o que não faz parte, tá? Outra questãozinha importante da gente ter em mente é o salário in natura. O que significa salário in natura? Significa que alguns objetos eles podem ser dados ao empregado e, em face de serem fornecidos a esse empregado por uma contraprestação do seu serviço prestado, eles são salário sim, mas eles são in natura porque eles são pagos em objeto e não em moeda, ok? A única coisa que a gente tem que ter em mente para entender o que é o salário in natura é que o salário in natura, ou seja, aquele objeto que é dado ao empregado, ele é dado pelo trabalho, ou seja, prestou-se o trabalho, eu estou dando em contraprestação esse objeto. Ele não é dado para o trabalho, ou seja, para se exercer aquela função, como por exemplo, um vendedor que precisa se deslocar entre cidades. Se ele ganhar um carro daquela empresa para conseguir se deslocar, esse carro, ele é inerente àquela função, ele é dado para ele conseguir exercer aquela função. Consequentemente, não é um salário in natura, ok? Então, com isso, terminamos esse bloco de dicas. Até mais!